e os 2 filhinhos, Lavínia e Gabriel. A Lavínia tem 10 anos, o Gabriel tem 7 anos. E a nossa filha, Lorene, esposo Clever, e ela tem a filhinha, a nossa neta, Ana Clara, vai fazer amanhã 10 anos. Então, a nossa família, Deus tem nos abençoado, e eu posso falar como Josué, né? Até aqui, Deus tem nos abençoado, e eu e a minha casa servimos ao Senhor, amém? E nós chegamos ali em Ouro Branco em 81, para iniciarmos o trabalho batista. Não existia nenhum trabalho batista, aliás, quase nenhuma denominação ali. Nós tínhamos somente a Assembleia de Deus na época e metodista, que estava todos iniciando também. E estamos ali lutando pela graça de Deus e não saímos de lá, continuamos lá, quietinhos, até o dia que Deus permitir, né? Não sabemos se já vamos sair de lá para a eternidade, ou se Deus tem outro lugar para nós. Mas hoje eu tenho a alegria de estar com vocês aqui, e eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 27. Aliás, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retroceder aqui um pouquinho. Aliás, isto mesmo, vamos abrir em Gênesis 25, o versículo 27 a 34, tá? Vamos começar por aqui. Gênesis 25, do versículo 27 a 34. Amém. Diz assim: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio a Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, e por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá essa primogenitura? E então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Aí vamos para o capítulo 27, versículo 27. Diz assim: e chegou-se e beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro é do meu filho, e eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Feche seus olhos. Pai, nós queremos agora apresentar a Ti as nossas vidas, que o Senhor venha derramar a Tua bênção, a Tua graça, e que o Espírito Santo seja nesta noite o nosso professor, o nosso guia, aquele também que há de nos convencer de áreas em que nós precisamos, ó Deus, nos libertar
de algumas prisões onde nós ainda não fomos libertos. Que esta seja uma noite, ó Pai, de uma operação, ó Deus, da Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos? Hoje, nós vamos falar sobre, nosso tema resolvendo os conflitos na família, amém? E vamos fundamentar aqui nesta fala, quando esta família, né, uma família que a promessa de Deus repousou sobre esta família, sobre Isaac, e Rebeca, e Deus deu a eles 2 filhos gêmeos. Esaú foi considerado o mais velho porque ele nasceu primeiro, mas nós já podemos observar que o conflito se instalou ali a partir da conduta dos seus pais, né? Veja que Isaac tinha uma preferência por Esaú e Rebeca tinha uma preferência por Jacó. E aí nós já começamos a observar que esta conduta dos pais já começou a definir o grande conflito que já estava instalado tanto em relação ao pai, a mãe e os filhos, e de um para com o outro. Então, conflito é uma coisa que nós nunca vamos viver sem conflito. Se você não quer ter conflito, não relacione com as pessoas. Onde tem uma pessoa, não tem conflito, exceto se o conflito é interno, é na sua alma. Mas onde tem 2 pessoas, existe conflitos. Esses conflitos nós precisamos, que nós não vamos nos livrar dos conflitos, mas nós precisamos buscar de Deus a habilidade de lidar com os conflitos. Isto é essencial, principalmente na família. Esse mês, o mês de maio, é um mês em que nós aproveitamos para falar de família, não é? Vocês estão falando de família. Eu conheço muitas igrejas que também estão fazendo os seminários sobre família. Nós também estamos lá no seminário sobre família. E este é o bem maior, a família. Quem não investe na família está perdendo o seu maior patrimônio. E o propósito de Deus é construir a família, é edificar a família. E o propósito do mundo é desconstruir a família. Tá? Inclusive as teorias, se você for estudar lá desde há muito tempo, as teorias que se levantaram e com visão mundana, a intenção é esta, é desconstruir mesmo a família. É não considerar que um filho deva estar sob a disciplina do seu pai, da sua mãe, que a família não preze pelos princípios e pelos valores sagrados, mas nós sabemos que o dia em que esta família for desconstruída, com certeza o mundo vai exatamente alcançar o seu objetivo. É que não haverá mais nenhum princípio e nenhum valor do reino de Deus. Vai acabar. E este mundo vai ficar exatamente como Sodoma e Gomorra, como diz as Escrituras. Mas a igreja de Cristo é a responsável para zelar por estes princípios e valores. E nós vimos aqui em Gênesis, capítulo 25, que o conflito que se iniciou ali, a partir da conduta daquele casal, ele trouxe prejuízos, muitos prejuízos. Eu não quero aqui entrar no mérito dos planos e dos propósitos de Deus, mas eu quero falar aqui
da vida prática na família, tá? Porque todas as coisas que ficaram registradas nas Escrituras, ela não foi somente para aqueles dias, mas foram ensinamentos que ficaram para todas as gerações. A palavra de Deus, ela não fica velha. Ela é sempre atualizada, contextualizada. A palavra de Deus também não muda. Aquilo que a palavra de Deus diz que era, é e será. Então não adianta nós querermos legalizar o pecado, como nós estamos vendo algumas pessoas que se dizem cristãos, estão legalizando o pecado. Sabe o que chama isto? Como se chama isto? Isso chama-se iniquidade. O que é iniquidade? Vá lá no dicionário e veja o que significa iniquidade. Iniquidade é você não ver mais o pecado como pecado. É você procurar legalizar o pecado. Então, você já está notando que as coisas estão caminhando para isso, né? E a Bíblia diz que é exatamente neste ponto, quando se multiplicar a iniquidade, quando o homem da iniquidade se revelar. Então, sabemos que isso já está bem visível. A iniquidade, ela está cada dia se multiplicando. E daqui a pouco nós não veremos mais santidade na igreja, isso é, se a igreja não preservar os seus princípios e valores e firmar-se na rocha que é Cristo. Amém? Lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala, né, sobre aquele homem que construiu a sua casa sobre areia, sobre essas ideologias, sobre esses pensamentos, esses pontos de vistas, não é? E essa casa veio as tempestades, os ventos, as enchentes e levou a casa. Mas aquele que construiu a casa sobre a rocha, Jesus fala que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram também os mesmos ventos, as mesmas tempestades, as enchentes, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela continuou firme, porque fora construída sobre a rocha. Como nós construímos uma casa sobre a rocha? É ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. Senão, você pode ouvir a palavra de Deus todos os dias e ela não ter efeito nenhum na sua vida, quando você não a coloca em prática, não é? Em Apocalipse, o Senhor começa falando para João, dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Deus está falando à igreja, o Espírito está falando à igreja nesses dias. E o que o Espírito está falando à igreja nesses dias? Ele está falando exatamente isso. Nós não podemos construir a nossa família sobre a areia. Nós temos que construir a nossa família sobre a rocha. Mas vamos voltar aqui para algumas lições que nós podemos aprender a partir daquela família. Vimos que houve uma preferência. Ali havia uma preferência. Rebeca tinha preferência por Jacó. E Isaac tinha uma preferência por Esaú. Imagine, filhos, quando um filho sabe que uma mãe prefere a ele e não ao outro. Como fica a cabeça daquele outro filho? Esse filho, ele começa a ter um sentimento de rejeição por parte da sua mãe. E este sentimento de rejeição vai levá-lo a tantos outros comportamentos que a vida dele vai virar uma bagunça. Por quê? Ele vai agora ter esse sentimento de inveja, ciúme, e haverá uma grande competição entre irmãos. Competição é uma coisa que não pode existir em família. Família tem que aprender a dividir, a cooperar, não é? A apoiar, a viverem em acordo, porque é uma caminhada. Ela começa quando nasce e nunca termina.
É isso que Amós fala lá, Amós capítulo 3, versículo 3, ele diz: andarão porventura dois juntos, se não houverem acordo entre si? Então, família é lugar de acordo, família é lugar de aliança, tem que haver aliança, e esta aliança, ela é a partir de tudo aquilo que se decide, né, entre família, mas também tem que haver uma outra aliança, que é aquilo que nós podemos chamar de aliança afetiva. Ou seja, aquela aliança que nós temos que fazer com que ela exista na nossa alma. Esta aliança afetiva, ela tem que existir em família. Ou seja, um tem que amar o outro, tem que sentir a dor do outro, tem que sentir a necessidade do outro, tem que cuidar do outro, tem que proteger o outro, tem que defender o outro. Esse é o sentimento de mãe, de pai e de irmãos. Toque num irmão seu, fale mal dele perto de você, imediatamente você sente mal, não é isso? Porque existe uma aliança afetiva ali. E quando esta aliança é quebrada, quando não existe essa aliança, e essa aliança quem são os responsáveis para que essa aliança seja forte? São os pais. Os pais são responsáveis por isto, não é? E os conflitos, eles sempre vão existir, mas vai chegar um momento em que os pais vão aprender a lidar com isto e buscarão de Deus direção, porque nós, irmãos, de nós mesmos, nós não sabemos como lidar com isto. Veja, um homem de Deus, Isaac era um homem de Deus, Rebeca era uma mulher de Deus, e eles estavam naquela situação, vivendo uma situação, mas eu creio que Deus permitiu isso para nos ensinar hoje como nós devemos conduzir a nossa família. Uma das coisas que eu observei, eu anotei aqui, eu sempre anoto as minhas pregações, porque a cabeça não consegue guardar por muito tempo, né? Vai ficando uma certa idade, a gente não tem mais aquela habilidade, né, de guardar tudo. Mas uma das coisas que os pais precisam aprender é levarem os seus filhos a executarem as tarefas juntos, para que cada um saiba que dentro de uma casa todos têm as suas responsabilidades. E quando eles sabem que cada um tem a sua tarefa e executa, e estas tarefas são reconhecidas pelos pais, todos são, tanto o que faz uma coisa quanto o que faz outra, tem o mesmo reconhecimento pelos pais, pelo pai e pela mãe. Porque nós temos, às vezes nós cometemos o erro de ficarmos fazendo comparação. Pois é, você não é igual ao seu irmão faz isso, você não faz, não é? Seu irmão, ele obedece, você não obedece, seu irmão trabalha, você não trabalha. Então, de quem é a culpa aí? Essas comparações, irmãos, elas ferem, elas machucam e elas prejudicam demais da conta. E daí surgem os conflitos, porque quando esse conflito se instala na alma, é problemático. Tá? Nós vimos isso no caso dos dois irmãos. Eles invejava a primogenitura do outro, e ele usou de sagacidade. Ele planejou, ele fez um plano, e a mãe também apoiou, olha só, apoiou, e ele aproveitou a oportunidade, ele ficou ali esperando o momento, e ele conhecia muito bem a fraqueza do seu irmão, por viver com ele, ele conhecia muito bem o lado fraco do irmão, aproveitou daquela situação, e acabou negociando a primogenitura. Então ele era o dono da primogenitura, mas chegou o momento, não é? Chegou o momento de que o pai iria abençoar o primogênito, a bênção da primogenitura. Isso já fazia parte, né, do plano de Deus. E
ele acabou usando todo aquele meio para chegar até o pai e o pai pensar que de fato fosse Esaú. E ele enganou o pai e o pai acabou ministrando a bênção. Quando ele chegou, já era tarde demais. Mas ele foi tão esperto que, quando ele comprou, levou seu irmão a fazer um juramento de que agora ele havia vendido e ele seria o primogênito. Então já estava tudo negociado e Deus não volta a sua palavra atrás. Quando você faz um acordo com a pessoa, Deus também sabe desse acordo. Deus não quer que você mude. Deus, ele é o Deus imutável. E ele quer também que a nossa palavra não volte atrás. Hoje nós temos que assinar a escritura, fazer tanta coisa, né, para legalizar o nosso negócio. Mas antes a palavra de uma pessoa tinha um valor de um documento. Falou, né, tinha até um negócio de pegar um fio do bigode, né, entregar para o outro. Então, tinha que andar de bigode, né, para ter fio, né? Mas era assim. Então, esses filhos, quando nós começamos a fazer comparação entre um e o outro, isso gera uma série de situação disfuncional. E uma coisa que ajuda bastante a resolver os conflitos, a fazer com que a família se torne uma família maleável, uma família fácil para andar juntos e resolver os conflitos, é quando os pais aprendem a lidar com cada filho, mas não somente o pai, mas o pai e a mãe, e os dois entram em acordo sobre aquilo que vai tratar com aquele filho. Jesus, sendo Deus, ele era 100% Deus, e era 100% humano também. Quando Jesus iniciou o seu ministério, a Bíblia diz que João batizou Jesus nas águas, e quando Jesus estava descendo as águas, o Espírito Santo, ele tomou a forma corpórea de uma pomba, e saiu dali uma voz muito forte, como que de um trovão, e aquela voz dizia assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. O pai usou 3 palavras que os nossos filhos precisam ouvir. Isso muda a cabeça de um filho. Hoje nós vivemos famílias com crise de identidade, inclusive os nossos adolescentes. É muito comum chegar uma adolescente ou uma mãe de um adolescente lá no gabinete, né, e falar: minha filha está lá se cortando, está fazendo isso, fazendo aquilo. E isso é uma crise de identidade. Isso aí, ela quer falar, ela está gritando, dizendo: olha, eu estou aqui, me reconheça. Ninguém olha para mim. Então é uma linguagem, é uma maneira de falar. De vez em quando eu recebo adolescentes lá, peço que elas venham até a mim para conversar, e algumas, quando elas ouvem a verdade, elas voltam para casa e pensam melhor no que está fazendo, né? Mas Jesus, ele teve a sua identidade afirmada pelo Pai. Então ele sabia, todos ouviram o Pai dizer que ele era filho, e todos ouviram o Pai dizer que ele era amado. Nós temos essa necessidade de sermos afirmados. Nós temos um cântico que diz que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Até bonito o cântico, mas eu não concordo com ele, porque nós precisamos ser reconhecidos pelas pessoas, por Deus e pelas pessoas, e principalmente pelos nossos pais, tá? É uma necessidade que todo ser humano tem, de ser reconhecido. Isso nos ajuda, isso afirma a nossa identidade, melhora a nossa autoestima. Então, o pai também fala para todas as pessoas ouvirem: eu tenho prazer nele. Imagine um filho, ele tem lá o seu temperamento diferenciado do outro,
E às vezes algumas pessoas não gostam daquele temperamento, mas um pai pega seu filho, coloca no colo e fala: meu filho, você é o meu filho, e eu te amo, e eu tenho prazer em você. Mas ele pensa: poxa, mas eu tenho feito algumas coisas aí, tenho pisado na bola, e meu pai ainda me ama, ele me considera como um filho, me ama, e tem prazer em mim. Nós amamos nossos filhos, independente de qualquer coisa. Eles são especiais para nós, né? E nós temos prazer. A nossa maior riqueza está em ter este filho, né? Esta filha. E se chegar, quem tem filhinho aqui de 1 aninho aqui? Tem alguém aqui com filhinho de 1 ano? Tem não? De 1 aninho? Tem, né? Pois é, se eu chegar perto desse irmão, né, ou da esposa dele, e falar: olha, eu estou aqui com um saco de 6 milhões e eu quero comprar o seu filho, vamos negociar? Quer os 6 milhões? Eu tenho certeza que ele fala: não aceito 6 milhões, mas olha, 6 milhões dá para viajar bastante, né? Dá para fazer bastante coisa, mas ele não vende por 6 milhões. Então, ele pode não ter dinheiro para comprar uma bicicleta, imagina, mas ele tem um filho que vale muito mais, é uma fortuna. Não há preço pela nossa família, não há dinheiro que pague a nossa família. Nossa família é inegociável, não é? Amém? Então, a primeira coisa, para que os conflitos sejam fáceis de lidar com eles, nós precisamos de uma família afirmada. E afirmada na rocha também, né? Afirmada, precisamos que tenha uma aliança afetiva, porque quando você faz uma aliança afetiva com alguém, fica fácil de você lidar com ele. Porque o amor, irmãos, é o meio mais dinâmico que existe. O amor, ele leva não a pessoa, mas você a suportar tanta coisa, a fazer tanta coisa por amor. O amor que vem de Deus. O amor de mãe é um amor muito parecido com o amor de Deus, porque é um amor que ele é altruísta. O amor de Deus, ele tem esta característica, ele é altruísta. Então, quando nós amamos com o amor de Deus e na família, esse é o amor que deve reinar, o amor de Deus. Então, os membros desta família se tornam altruístas e não são egoístas. E uma família onde o egoísmo impera é terrível. Por quê? Porque cada um preocupa consigo mesmo e não preocupa com o outro. Quantos filhos, os pais já estão velhos, estão com seus cabelos brancos, eles estão ali comendo, bebendo, não lavam um prato, não compram 1 quilo de arroz para dentro de casa. Mas quem fez isso? Foi os pais. Os pais criaram desse jeito, não deram responsabilidade aos seus filhos, não é? Não ensinaram a eles o caminho correto. E assim nós vemos os nossos filhos crescerem e eles vão tomar o rumo que nós vamos dar a eles. O rei Salomão, ele diz assim: ensine a criança o caminho em que elas devem andar, e depois que elas crescerem, elas não vão desviar deste caminho. É muito importante saber que os pais, eles são responsáveis para educar os seus filhos. E eles vão, mas há uma outra coisa que eu quero colocar para você aqui, é a questão do espelho. Você chega diante do espelho, quem você vê? Você vê a sua mãe? Seu pai? Você vê você, não é? Você vê você. Então, o pai, ele reflete uma imagem muito forte. A mãe também. Então, quando você é um homem temente a Deus, quando você fala a verdade dentro da sua casa, quando você respeita a esposa, respeita as pessoas, quando o seu vocabulário é um vocabulário santificado, então o seu filho, o dia que ele falar assim, olha, ele falar um palavrão, uma palavra de baixo calão, você vai chamar o filho: filho, que dia que você ouviu eu falar isso aqui? Ele fala: não, nunca ouvi. Pois é, filho, não é isso que eu tenho te ensinado.
Então você tem autoridade. Esta palavra é uma palavra de autoridade. Isso muda as coisas. Isso vai mexer com a cabeça dele. Mas se você... Como você vai pedir a uma pessoa para fazer ou não fazer uma coisa que você não tem autoridade para ensinar a ela? Não é? Ela vai dizer, não, mas o senhor também faz isso, o senhor também fala isso, a senhora também faz isso, fala isto. E aí, antes, todas as pessoas, era muito comum as pessoas fumarem. Então, um pai proibir um filho de fumar era muito difícil. Eu, por exemplo, fumei, meu pai fumava, eu fumei, e depois eu cheguei à conclusão que eu tinha que parar, que aquele negócio não era legal. Minha saúde estava sendo comprometida pelo cigarro. E parei. Depois, entreguei minha vida a Cristo, e graças a Deus. Mas, eu tenho observado que essa questão de os pais darem o exemplo, isto aí é fundamental. Por quê? Porque você tem autoridade para falar com o filho, ou falar com a esposa, ou vice-versa, porque você dá o exemplo. O Colégio Batista Mineiro, nós temos o colégio lá em Ouro Branco, Colégio Batista, e ele tem um slogan. E o slogan do colégio é este: o melhor ensino é o exemplo. Tá? E isso não muda, irmãos. O melhor ensino é o exemplo. Se você quer ensinar o seu filho, dê exemplo. Comece dando exemplo. Você quer ver um homem de Deus dentro da sua casa, seja você um homem de Deus. Você quer ver uma mulher de Deus dentro de casa, seja uma mãe espiritual, uma mãe que realmente dê testemunho de Jesus Cristo. Como você quer que seu filho viva uma vida de santidade, se você não tem demonstrado isso? Se você quer que seu filho ore, você não tem um momento devocional dentro de casa, né? Um culto doméstico, um culto no lar, isso, família precisa aprender a fazer isto. Amém? Então, voltando aqui àquela família, né? A família de Isaac e Rebeca, veja que havia ali um rancor no coração, e chegou um ponto que Esaú estava esperando a morte do pai, e passar o luto da morte do pai, e depois ele iria matar o irmão. Essa era a intenção dele. Olha que mágoa, que ira já estava instalado no coração. Olha o nível do conflito que se instalou naquela família. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 6, o versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja que a conduta daqueles pais, a mãe preferindo a Jacó, o pai preferindo a Esaú. Isso desequilibrou o relacionamento daqueles irmãos e gerou no coração deles um egoísmo muito grande. Cada um queria algo para si. Um desprezando aquilo que era tão valioso e o outro buscando aquilo, mas não da maneira certa, e nem era direito dele, não é? Mas nós temos que ter muito cuidado para não deixar os nossos filhos, levar os nossos filhos a provocar a ira a eles, como nós vimos aqui. Mas devemos criá-los, como diz a palavra de Deus. Devemos doutriná-los e admoestá-los através da palavra de Deus. Uma coisa, quando nós demonstramos a preferência por um filho, não os tratamos com igualdade, aquele que sente-se rejeitado, ele se torna uma pessoa
desanimado. O desânimo, a falta de motivação é uma coisa terrível. Inclusive, sempre Deus fala com seu povo: tenha bom ânimo, sejam animados. Traduzindo isso para uma fala mais fácil de entender, Deus sempre diz para o seu povo: olha, vocês sejam otimistas, acreditem que tudo vai dar certo. Quando você lida com pessoas pessimistas, que nunca acreditam que as coisas... Então esse filho já começa a vida acreditando, otimista, e se torna um grande empresário. Ele investe, é um grande investidor, né? Mas aquele que não acredita em nada, fica difícil. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ou seja, se você começar a provocar, a irritar os filhos, tem pai que cria o filho numa rigidez. Ele não percebe que nós temos as nossas fases. Você tem a sua primeira infância. Que uma criança faz? Criança precisa brincar. Criança tem as suas peripécias, né? Elas brincam, fazem artes, e às vezes você se torna uma pessoa tão rígida. Ou você também não disciplina esse filho, você não coloca limites nesse filho. O filho precisa de limite. Não é só, todos nós precisamos de limite, né? Você não tem uma maneira amorosa de corrigir este filho. Eu aprendi bem no início do meu casamento, eu trabalhei numa missão, lá com uma missão norte-americana. O pastor Dates, a esposa, uma mulher muito sábia, ele, um homem muito sábio. E eu via como ele tinha 3 filhos aqui no Brasil, e como ele educava aqueles filhos. E logo veio o nosso primeiro filho, o Ricardo, que ficou lá no meio daqueles meninos. E eu observava como ele educava aqueles filhos. E eu pensei, como eu não sou pai, agora veio o primeiro filho, não sabia como educar aquele filho. E ele, então, conversava com ele muito sobre a educação de filho, e ele dizia: olha, filho tem que começar a educá-los no momento que ele nasce, nas primeiras horas que ele nasce, ele precisa ser educado. Eu falei, mas como vai educar um nenenzinho, um bebezinho, né? E foi isso, nós tivemos essa experiência nas primeiras horas do nascimento do nosso filho, Ricardo. Ele foi nascer lá em Conselheiro Pena. Minha esposa foi para lá para ganhá-lo, porque os pais dela eram de lá, e lugar muito quente. Então colocou lá um pano sobre o berço para poder evitar que os mosquitos, né, pegassem ele. E ele passava a mãozinha, daí a pouquinho caía e ficava chupando aquilo. E daí a pouco, para poder fazer o menino parar de chorar, tinha que dar uma fralda, e ele pegava aquela fralda e chupava aquela fralda. Ficava para lá e para cá. Gente, aquilo era um transtorno. Aonde aquele menino ia, tinha que estar com aquela fralda chupando. Até que um dia, eu orei bastante, pedi a Deus uma direção e entrei numa negociação com ele, para que ele deixasse aquela fralda. E ele deixou. Não teve nenhum problema, mas eu tive que ter uma direção de Deus para fazer isto. Aí eu lembrei do pastor Moisés Dedes, me ensinando sobre a criança. Nós temos que aprender a colocar limite nela desde o seu primeiro dia que ela nasce. E aí nós vamos trabalhando. E eu fui criado no meio de muita violência, né? Pais sem paciência e tudo. Mas aquele homem, ele me ensinou uma coisa. E eu fiz isso. Eu nunca bati nos meus filhos, como eu apanhei. Então o filho fazia lá uma arte. Ele falava com ele assim: olha, não faça isso. E o filho, às vezes, entretia lá e tornava a repetir aquilo. Ele falou: pois é, você fez, né? Eu pedi você para não fazer. Então, quando chegar em casa, nós vamos conversar.
E aquela conversa que ele tinha quando chegava em casa, e aí eu também passei a fazer isso com meu filho e com a minha filha, né? Chegava, ele levava para um lugar, ninguém sabia do que estava acontecendo lá, mas ele dizia para o filho assim: filho, você lembra que você fez aquilo que eu pedi para não fazer? Lembro. O que você estava fazendo? Eu estava fazendo isso. Então, veja bem, você quebrou. Eu falei com você para não fazer, você não obedeceu. Então agora, quantas varadas você acha que você deva receber? Ele ficava assim e dizia: uma varada só, né? Ele falou: não, mas isso foi grave. Eu acho que 2, terão que ser 2. E aí ele pegava aquela varinha verde, né? Ia lá na nádega da criança e eu fiz assim com meu filho. Foram poucas vezes, né, com meus filhos. Nunca gritei, ninguém nunca ouviu, mas nós conversávamos e depois orava, esperava terminar o choro, orava e saía dali. Se precisasse de fazer alguma observação na palavra de Deus, eu tenho meus 2 filhos na presença de Deus, e o pastor Deis, a mesma coisa. Um dos filhos dele continua aqui no Brasil como pastor, e voltaram para lá, para Oklahoma City, e hoje a esposa já faleceu e ele ainda está vivo. Mas assim, irmãos, quando nós educamos nossos filhos, mas educamos da maneira correta, isto faz a diferença. Isso faz a diferença. Nós vamos ter pessoas que guardam os princípios e os valores do reino de Deus. Amém? Mas eu já vou terminar daqui a pouquinho, mas eu quero compartilhar com vocês algo aqui muito interessante. Tem momentos que os conflitos surgem e nós não sabemos qual caminho tomar, como resolver esse conflito. Porque tem hora que nós ficamos meio embaraçados mesmo, né? São situações difíceis que surgem. E aí, irmãos, nós precisamos de buscar uma habilidade de ouvir Deus. Deus fala com você? Fala, eu tenho certeza que Ele fala. Você pode às vezes não ter a habilidade de ouvi-lo, mas Deus fala com todos nós. Deus não fala só comigo, Ele fala com você também. E nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir Deus. Eu me lembro aqui de um livro, né, que é um pastor norte-americano, o pastor Charles Moron Sheldon. Ele é pastor de uma igreja congregacional nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Você pode até adquirir esse livro e ler, é muito importante. A igreja passou por um momento muito difícil, que abalou as estruturas da igreja e também do pastor. E eles então pensaram bastante, oraram e buscaram a direção de Deus e decidiram que tudo o que eles fossem fazer, eles fariam uma pergunta: Jesus faria isto? A resposta vem imediata. Você acha que Jesus agrediria alguém? Falaria uma mentira? Jesus, então você já sabe imediatamente qual é a sua direção. Irmãos, isso é imediato. Se você fizer essa pergunta, Jesus faria isso? Jesus falaria para uma pessoa o que eu disse aqui? Ele não falaria, né? Você sabe que ele não falaria. Ele ficaria irado e bateria num filho até sair sangue, como muito nós vemos aí, pais espancando filhos, marido espancando mulher, não é? Agredindo as pessoas, pessoa irrita com o outro e daí a pouco dá nele um soco. É isto, de maneira. Inclusive nós lá em Mateus capítulo 11, o versículo 29,
ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, irmãos, a primeira coisa, é o fruto do Espírito na nossa vida, nos leva a ter um domínio próprio e aprender. Mansidão, você não nasce manso, você tem que aprender. É um dom de Deus, é um fruto do Espírito de Deus. Ser manso e ser humilde. E quando nós não estamos sob a direção do Espírito Santo, nós quebramos esses princípios e às vezes comportamos como homens e mulheres carnais. Deus nos chamou para sermos espirituais. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus te chamou. E se você é uma nova criatura, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você nasceu do Espírito de Deus. Então quem controla a sua vida tem que ser o Espírito de Deus e não esse espírito natural do homem. Amém? E eu gostaria de deixar aqui esta palavra. E depois você pense bem, leia Tiago, capítulo de número 4, o versículo 1 e 2. E ali ele faz uma pergunta, e essa pergunta vai ficar para você. A pergunta que Tiago faz é esta: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? De onde vem? Aí ele responde, né? Vem da falta de ser alguém espiritual. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres espirituais. E aí, irmãos, os conflitos sempre vão existir. As tempestades sempre vão acontecer. Os ventos vão soprar. As enchentes vão passar. Mas a casa não vai cair, porque ela foi edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo. Sua vida está em Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você não está mais debaixo de condenação. Você está livre. Amém? Você é livre para ser manso, para ser humilde, para ter a direção de Deus. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8? Portanto, se alguém está aí, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto que eu li, que eu estou fazendo, não estou lendo aqui, mas está na minha cabeça, né? Ele só existe na revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, tá? Se você for lá na atualizada, você não vai encontrar ele com este contexto. Ele vai estar assim: se alguém está portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E depois no versículo 5 é que ele fala sobre não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E depois você pode querer comparar a minha fala aqui e numa revista atualizada e não vai encontrar essa fala toda. Mas então, se você anda segundo o Espírito e não anda segundo a carne, você vai conseguir a resolver os conflitos dentro da sua casa, mas resolver como homem espiritual, como mulher espiritual. E os seus filhos vão responder. A resposta que você terá dos seus filhos serão também aquilo que você deu exemplo. Se você não deu exemplo, vai ficar difícil. Amém? Então, eu quero convidar você, já quero convidar o pastor Alain para vir, eu vou passar a palavra para ele, mas eu gostaria de fazer uma oração pela sua família, para que o Espírito Santo seja o guia, seja o seu professor, e que você tenha a habilidade de ouvir Deus. Apocalipse, capítulo 2, o Senhor fala assim, que a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando conosco todo momento. Ele está nos dando direção.
Família precisa da direção de Deus, tá? Conflitos não podem nos separar. Nós não podemos viver, né? O conflito, ele vem e nós vamos, através do diálogo, da conversa espiritual, nós vamos, uma linguagem espiritual, uma linguagem amorosa, nós vamos conseguir ver esse conflito sendo solucionado, e depois virão outros conflitos, e nós vamos continuar, tá? Não vamos. E uma coisa que eu quero dizer para você: não desista. Não desista da sua família, tá? E se surgirem conflitos, resolva. Não coloque o conflito debaixo do tapete, mas converse. Converse, confronte, fale sobre o que precisa ser falado. Não deixa isso. Tem pessoa que é como a avestruz, né? Diz que a avestruz, quando ela está muito ameaçada, ela faz um buraquinho no chão, enterra a cabeça e o corpo fica do lado de fora. Nós não podemos ser crentes avestruzes. Temos que ser cristãos que reconhecem que estamos vivendo uma situação e esse problema tem que ser resolvido. Amém? Então, coloque a sua mão no seu coração. Pai santo e querido, nós precisamos da tua graça, da tua ajuda. E, ó Deus, nós temos lutado por aquilo que está no teu coração, que é a família. Foi o Senhor quem idealizou a família. E, ó Deus, que possamos ver a nossa riqueza não nas coisas materiais, mas na nossa família, e zelar por esta riqueza, zelar, ó Deus, por estes valores, ó Pai, que não há nada que possa mensurar estes valores. Pai, entregamos as nossas famílias nas tuas mãos, ó Deus, a tua igreja, e que, ó Pai, através destas famílias, cultuando, adorando o Senhor, criando filhos para o reino de Deus, que o Senhor, ó Pai, nos dê vitória, Pai, e que possamos ver uma grande família, a família de Deus se estabelecendo, ó Deus, e sendo vitoriosa sobre este mundo que jaz no maligno, este mundo que odeia aqueles que te amam, aqueles, ó Deus, que querem andar contigo. Ó Deus, não ama este mundo, porque a tua palavra diz que aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está neles de maneira nenhuma. Pai, nós queremos sentir o teu amor, queremos ver o teu amor nortear a nossa conduta, a nossa vida, o nosso lar. Queremos que o Espírito Santo seja aquele que nos ensina, que nos convença dos nossos erros, dos nossos pecados, e tenhamos humildade e mansidão para lidar com cada situação, pois o Senhor disse que essas são a didática do reino de Deus. Pai, ser manso e ser humilde para sermos vitoriosos e ver a operação do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Eu oro em favor de cada vida que está aqui nesta noite, oro também pela família do pastor Alain, pela Fran, pelo filhinho, e que o Senhor continue abençoando esta igreja, e que esta igreja possa crescer, ó Deus, em graça, crescer em sabedoria, crescer, ó Deus, espiritualmente, e crescer numericamente, e alcançar esta cidade para Cristo. Esta é a minha oração, agradecido, em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor Alain, muito obrigado, viu? Quero agradecer a todos pela paciência, e estamos lá em Ouro Branco, às ordens. Deus abençoe, pastor, obrigado. Irmão, nós vamos fazer uma última oração. Agradecer ao pastor Jaci por estar nos abençoando, e eu vou convidar o Ministério de Louvor para nós terminarmos com o cântico, que é a bênção sacerdotal, que nós cantamos aqui já, acho que é número 6, né? O Senhor te abençoe. Queridos, nós saímos aqui nessa noite com essa missão. Quais são as áreas da nossa casa, da nossa vida, nós precisamos parar um pouquinho e alinhar, tá? Não saia daqui nessa noite, não continue como está, alinhe. Sabe qual que é a boa notícia dessa história? É que quando você leu 32:22 de Gênesis, 20 anos depois, quanto tempo?
20 anos depois. Jacó agora está com 91 anos. Esse episódio aconteceu, ele estava com 71. Ele tem um encontro com Deus. Lá em Gênesis 32, 22, o famoso Val do Jaboque. E a Bíblia diz que Deus o marca e muda o nome de Jacó. A palavra diz que aos 91 anos de idade, ele encontra Esaú no capítulo 33, 20 anos depois. Olha que história linda. Deus restaurou aquela família, Deus restaurou aqueles irmãos. Esse texto é muito lindo, 33, 4 diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou sobre seu pescoço, o beijou e os dois choraram. Eu lembro que o pastor falou que uma ira estava no coração de Esaú. O texto diz que Esaú correu de encontro a Jacó. Irmãos, não é tarde para Deus trazer uma restauração, não é tarde para Deus fazer algo novo. Não é tarde para Deus trazer um óleo, uma unção, uma graça, um tempo novo sobre a sua casa, a sua família. Não é tarde. 20 anos depois, Deus deu o privilégio desses dois irmãos fazerem as pazes. Às vezes não dá, né? Às vezes tem situação que a pessoa vai para um lado, vai para o outro, mas tem situações que Deus entra com restauração e com cura. Então que nós possamos sair daqui nessa noite com o coração inclinado à restauração, à reconstrução, a termos esse amor altruísta. Não é tarde para Deus fazer algo novo quando dois querem, amém? Quando os dois querem, quando os dois se posicionam para Deus fazer. Esses irmãos, a história termina eles sendo amigos, a amizade entre eles sendo restaurados. É isso que o Senhor faz. Mas eu queria chamar a sua atenção muito para a experiência de Jacó. É com a graça de Deus, é com a ajuda de Deus, porque de nós mesmos, irmão, nós queremos estar o pau da barraca, nós temos os nossos sentimentos, nós temos algumas feridas, e é só Deus. Então, procure em Deus a restauração, procure em Deus a cura, e quando Deus te curar, corra, aquilo que dá para você fazer, faça. Deus vai te abençoar, Deus vai entrar com providência em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração aqui, e depois nós seremos despedidos, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, que você está aqui apesar desse frio, né? Não sei se é só o meu pé que está aqui congelado, talvez o seu também, mas Deus te abençoe. Não permita que o frio tire você desse ambiente não, tá certo? Glória a Deus pela sua vida, muito bom ter você aqui. Você pode falar para o professor que está do seu lado assim: obrigado pela sua coragem, pela sua presença. Muito bom tê-los aqui nessa noite, e nós seremos recompensados pelo Senhor. Senhor, decanta labassuri andalamarras. Muito obrigado pela vida do pastor Jaci. Obrigado por esta palavra, Senhor, tão pedagógica. Senhor, que chama-nos a atenção para nos posicionarmos biblicamente, debaixo da graça e da sabedoria do Teu Espírito, Senhor, para resolver os conflitos da nossa casa, da nossa família. Bem disse o Teu servo, e isso é uma verdade: aonde há mais de uma pessoa, ó Deus, inevitavelmente haverá conflitos. O grande X da vida não é viver sem os conflitos, mas é ter habilidade para resolvê-los. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê orientação. Senhor, pessoas que estão aqui nessa noite, que foram ministradas assim como eu, que têm situações que precisam ser resolvidas, são situações delicadíssimas, que o Senhor possa orientar, direcionar o teu filho e a tua filha, que o Senhor possa, meu Deus, derramar da unção, da graça, ó Deus, da intervenção e do favor do Senhor, dando-nos coragem, Deus, para confronto, dando-nos coragem para perdoar, para pedir perdão, nos dando o poder do alto céus. Pai, eu oro para o que aconteceu na vida de Esaú e Jacó, aconteça na minha casa, na minha família, na família dos nossos irmãos, um tempo de cura, de restauração, de reconstrução, meu Pai, que venha um tempo novo do Senhor para louvor e para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, que não importa quanto tempo, depois de 20 anos, esses dois irmãos se encontraram, e a Bíblia faz questão de dizer que Esaú tomou a iniciativa, porque o coração dele foi alcançado pelo Senhor. A ira, o rancor, o ódio, o sentimento de vingança foi removido. Pai, visita cada coração aqui agora, Senhor. Tira, Senhor, toda ferida, todo trauma. Deus, aquele coração que está machucado, o Senhor é aquele que tem um bálsamo de Gileade. Dai-nos um coração, ó Deus, curado para a glória do Teu santo nome. Depois que Jacó teve encontro
com o Senhor ali, aos 91 anos de idade, ele estava preparado, assim como também Esaú estava pronto. Senhor, nos ajuda, que haja restauração, que haja, Senhor, a visitação do Senhor na nossa casa para a glória do teu santo nome. Pai, que o Senhor nos dê vitória sobre os problemas, conflitos, desencontros, dificuldades, e que possamos viver a bênção da restauração e da cura, em nome de Jesus. Você diz amém. Meu amado, eu vou impetrar em palavra e vamos impetrar cantando, no caso os irmãos, e recebe as duas aí em nome de Jesus, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você, que ele levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Se você puder dar um abraço a alguém da sua família, faça isso, tá? Pode aí, saímos do Covid, faça pelo menos com a sua família, para dar uma aquecida. Olha, vamos sair daqui com o dever de casa. Você vai pegar o seu filho e dizer assim: você é o meu filho, eu te amo, eu tenho prazer em você. Pode estar aí com 40 anos de idade, não deixa de fazer isso. Deus abençoe.